dia, amigos. Eu sou Ednei de Oliveira e estarei aqui com vocês todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, com o programa Portos, Aeroportos e Modais. Moramos num país de dimensões continentais, com 8 mil quilômetros de costa marítima, 160 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, 28.500 quilômetros de ferrovias, 42 mil quilômetros de rios navegáveis, sendo usados cerca de 10 mil quilômetros apenas. Além disso, temos 34 portos de uso público, 24 deles operando com exportação e importação. 739 aeroportos públicos e 1.759 privados, dos quais 33 são terminais de logística de cargas administrado pela Infraero. Iremos abordar temas importantes sobre os principais modais de transportes brasileiros. E os modais são os portos, as rodovias, os aeroportos, as ferrovias e hidrovias. Venha conosco nessa viagem. Vamos mostrar toda a logística que envolve o setor de exportação, desde o produtor até seu embarque, e toda a infraestrutura necessária para isso. Vamos estar aqui com especialistas para debater o assunto. De janeiro a setembro deste ano, as exportações brasileiras somam 116 bilhões de dólares. Este valor é 16% maior que o registrado no mesmo período de 2006. Os gargalos na infraestrutura dos modais brasileiros interferem diretamente no desempenho da balança comercial brasileira. O país poderia crescer muito mais se tivéssemos uma boa infraestrutura nos modais brasileiros. O programa Portos, Aeroportos e Modais é um espaço aberto para o debate deste tema fascinante, que envolve, de certa maneira, a vida de todos nós. O programa de hoje, vamos falar do estado do Rio de Janeiro, com o tema Transporte Urbano, Gargalo no Desenvolvimento Econômico. Eu volto num minutinho com os nossos convidados de hoje. Já, já. Em 2008, comemoram-se os 200 anos de abertura dos portos do Brasil às nações amigas. E vem aí a Segunda Feira Internacional de Negócios dos Portos, Indústria Naval e Logística no estado do Rio de Janeiro, na Marina da Glória, dias 23, 24 e 25 de abril. Muitas surpresas, além de um belo espetáculo teatral encenando o momento histórico de abertura dos portos. Prepare-se, vem aí a Segunda Feira Internacional de Negócios dos Portos, Indústria Naval e Logística no estado do Rio de Janeiro, em abril. Não perca! Estamos de volta com o programa Portos, Aeroportos e Modais. Nosso convidado de hoje é o subsecretário de Transportes do Rio de Janeiro, Delmo Pinho. Ele é engenheiro com mestrado em Engenharia Civil, é especialista em logística aeroportuária com ampla atuação no setor de aeroportos, antigo DAC e IAC, Infraero Logística de Cargas e Portos. Bom dia, Delmo, seja bem-vindo ao programa Portos, Aeroportos e Modais. Bom dia, obrigado pelo convite. É muito bom estar conversando sobre logística, é uma coisa rara de se fazer no Rio de Janeiro. É verdade. É uma coisa que nós precisamos... É verdade, e o Brasil precisa muito de que seja debatido esse assunto, né? Principalmente no momento, eu acho que ímpar que nós estamos vivendo, com as exportações brasileiras em alta, a balança comercial em alta. Eu acho que a infraestrutura e logística é um tema realmente do momento. E você é um grande especialista, não podia deixar de ser convidado de espécie alguma, principalmente nesse primeiro programa. Para nós é uma grande satisfação tê-lo aqui, né? Hoje o tema do programa, Delmo, nós vamos falar sobre transporte urbano, gargalo de desenvolvimento econômico. E para isso a produção fez uma pequena matéria que nós vamos ver agora. Nós vimos, o problema não está apenas nos portos, e sim nos acessos. Você, como especialista em transporte, em logística, qual a tua opinião a respeito? Bem, a verdade é que o Brasil é um país que tem uma infraestrutura logística relativamente antiga, não é? Os portos e aeroportos principais estão muito inseridos dentro das malhas das cidades, das malhas urbanas, e, naturalmente, existe uma mistura de fluxos de passageiros e de cargas. Nós tivemos a oportunidade de ver um pedaço aqui da Avenida Brasil com seu tradicional congestionamento da manhã, no sentido centro,
não é? E no caso nesse caso especificamente, do Porto do Rio de Janeiro, com a Avenida Brasil, o governo do estado, em cooperação com a prefeitura, com o governo federal e uma série de entidades, a Companhia Docas do Rio, nós preparamos uma série de projetos de acessibilidade rodoviária, criando novas vias de acesso rodoviário ao Porto do Rio e, dessa forma, tirando um pouco da pressão da carga sobre o uso da Avenida Brasil. Agora, por outro lado, nós temos também um cenário de 25 anos, né, que nós passamos no país de poucos investimentos no transporte de massa de passageiros. Então tem que haver um reordenamento tanto para investimentos no transporte ferroviário de passageiros, metroviário e no rodoviário também com um nível de organização bem maior do que o que existe hoje. Nós vimos recentemente, eu acompanhei na imprensa, a posição de alguns dirigentes, algum pessoal do setor administrativo, com o pensamento de colocar terminais rodoviários para diminuir esse gargalo para os passageiros, para o cidadão. Colocar gargalo, por exemplo, no início da Dutra, no início da Washington Luiz, para o sentido Barra. Na tua opinião, você acha que isso vai solucionar o problema ou o transporte como o metrô, ou um transporte de massa diferente desse, iria solucionar? Bem, a minha opinião é a seguinte, no transporte, como em muitas outras matérias, não existe uma solução única, não é? Existe um conjunto de soluções. É evidente que você tem que fazer investimentos consistentes no sistema metroferroviário, isso aí não resta dúvida. Agora, a realidade brasileira é que o transporte rodoviário ele adquire um peso muito maior do que, por exemplo, na Europa, nos países da Europa ou mesmo em outras áreas, né, do mundo. Então, nós temos hoje uma presença muito forte do transporte rodoviário, só que é uma presença que está vindo muito desorganizada. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, é o que o governo do estado está tentando implementar em conjunto com a Prefeitura do Rio e outras prefeituras do governo federal, é um somatório de ações de organização. Não é? Não tem a menor condição do ônibus ficar competindo, transportando 30, 40, 60 pessoas, não é? Competir no mesmo espaço do automóvel numa via como a Avenida Brasil. É verdade. E essa má qualidade no transporte urbano, a gente percebe que o cidadão, ao se deslocar para o trabalho, ele prefere usar o carro particular. Às vezes a gente costuma ver uma pessoa apenas no carro, e é a maioria disso. E isso que provoca o volume excessivo de carro nas ruas, provocando os engarrafamentos. É óbvio que a gente sabe que se essas pessoas tivessem um transporte de massa, no transporte coletivo de qualidade, eles optariam pelo transporte coletivo, como é o caso da Europa, né? Em alguns países da Europa, que a pessoa prefere ir de metrô para o trabalho do que ir de carro. Mas aqui no Brasil a gente vê o seguinte, o desconforto é muito grande, porque você imagina as pessoas saindo às 6 horas do trabalho e enfrentando o metrô lotado. Quer dizer, a pessoa prefere, às vezes, o desconforto do engarrafamento, mas não o desconforto de estar muito apertada dentro de um ônibus ou dentro de um metrô. Então, acho que realmente a gente tem que ver nesse sentido, né, de melhorar os acessos, fazer uma política de transporte de massa que ele não interfira, como é o caso nosso, o foco do nosso programa, nos modais de transporte brasileiro, nas exportações, né? A gente nota, por exemplo, que o custo para um transporte de cargas, ele aumenta muito, porque o tempo de demora para que uma carga saia do destino, né, do produtor até o destino final. Eu concordo contigo, mas é o seguinte, esse aumento de custo, ela onera tanto o passageiro como a carga. E ela onera o passageiro de uma maneira muito ruim. Não só na parte financeira, mas na piora da qualidade de vida. Isso aí é uma coisa que muitas vezes é muito difícil de medir. Quanto piorou a sua qualidade de vida por causa do transporte ruim. O Brasil vai ter que se reinventar na área de transporte. Porque o mundo cresce aceleradamente há muitos anos. O Brasil agora começa a tomar um sopro de aceleração no crescimento. Esperamos que seja um sopro contínuo, né? Mas nós temos defasagens estruturais de 25 anos, pelo menos, de desinvestimento. Porque enquanto a população aumenta e nos governos anteriores não se conseguiu investir ao nível que era necessário para melhorar a infraestrutura, ocorre o desinvestimento na prática. Não é? Então nós temos muita coisa para recuperar.
E o país não dispõe de tantos recursos assim. Então, o primeiro recurso que nós temos que colocar é na racionalização, não é? É o exemplo que eu citei, que temos que priorizar determinados investimentos no sistema metroferroviário e no sistema rodoviário coletivo. E se nós não conseguirmos agir com alguma rapidez e uma sinergia muito grande entre os diversos níveis de governo, a situação vai piorar muito rapidamente, porque a frota de veículos no Brasil está com crescimento muito grande. O Brasil tem batido ano a ano o recorde na produção de veículos. E nós temos que pensar que existe uma outra componente, que o transporte porta a porta, que o veículo, o automóvel propicia, ele é muito atraente para o usuário, não é? Ele facilita, de certa forma, o deslocamento, apesar de que, no final das contas, esse carro vai acabar engarrafando as avenidas e as ruas. Delmo, nos últimos 5 anos, o volume de engarrafamento na região metropolitana do Rio piorou muito. O que o atual governo pretende fazer para melhorar essa questão? Mas você responde no próximo bloco, a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já já. Em 2008, comemoram-se os 200 anos de abertura dos portos do Brasil às Nações Amigas. E vem aí a segunda Feira Internacional de Negócios dos Portos, Indústria Naval e Logística no estado do Rio de Janeiro, na Marina da Glória, dias 23, 24 e 25 de abril. Muitas surpresas, além de um belo espetáculo teatral encenando o momento histórico de abertura dos portos. Prepare-se, vem aí a segunda Feira Internacional de Negócios dos Portos, Indústria Naval e Logística no estado do Rio de Janeiro, em abril. Não perca! Estamos de volta com o programa Portos, Aeroportos e Modais. E o nosso convidado de hoje é o Delmo Pinho, subsecretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro. Delmo, respondendo àquela pergunta sobre os engarrafamentos metropolitanos. Fala para nós aí qual é a posição do governo. Isso não é uma exclusividade do Rio de Janeiro. Com certeza. Né? Nós temos outras cidades no Brasil que têm um nível de engarrafamento muito grande e no mundo afora. Com o aumento da frota de veículos, de automóveis particulares, isso aí é uma tendência que está ocorrendo no mundo. Agora, a forma como o governo do Estado está trabalhando esse assunto é sempre procurando a cooperação entre os níveis de governo, porque se você não tiver uma discussão franca para se poder chegar no consenso, não existe solução. Você depende muito das prefeituras e da União nessas soluções. Mas a nossa prioridade é na racionalização das linhas de transporte, na integração física e tarifária, não é? E na implantação de corredores de transporte. Sejam esses corredores ferroviários, metroviários ou rodoviários. Como eu disse, não existe uma solução única, existe um conjunto de soluções, mas a integração entre os modos de transporte é uma coisa que reconhecidamente é altamente benéfica. No caso, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro é o grande eixo econômico do país e nós temos aí a ponte aérea, que é um problema sério que nós vivemos hoje, por causa do volume, inclusive, de transportes e de passageiros. E foi anunciado recentemente o protocolo e a intenção daquela velha e antiga intenção de colocar o trem-bala ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. O Estado está empenhado nesse trabalho e isso vai solucionar o problema do transporte interestadual devido à Dutra? Olha, isso daí poderá ser de uma ajuda muito grande. É um projeto bastante complexo, é um projeto do governo federal muito importante, é um projeto, como você disse, que já foi aventado algumas outras vezes. Dessa vez parece que ele está com bem mais consistência, né? É evidente que tanto o governo do Estado do Rio como o governo do Estado de São Paulo tem interesse na implantação de projetos de infraestrutura. Então, até é nossa obrigação procurar apoiar e procurar promover uma sinergia entre as necessidades que os dois governos estaduais entendem com a necessidade que o governo federal entende. Agora, eu diria que, como já foi dito por outras pessoas, né, o trem rápido entre Rio e São Paulo será uma fatalidade histórica. Não sabemos se ele vai ser implantado agora, daqui a 5 ou daqui a 10 anos, mas uma hora ele vai ter que ocorrer, né? E ele vai ajudar a organizar melhor a distribuição de passageiros, né, nesse transporte, porque nós não podemos esquecer o seguinte: daqui a 20 ou 30 anos, é muito possível que Rio e São Paulo se transformem numa megalópole.
Né? Essas cidades ao longo do Vale do Paraíba estão crescendo muito, não é? Tanto do lado do Rio de Janeiro como do lado de São Paulo. A implantação de grandes polos industriais, né? Grandes polos industriais, grandes polos de serviços, como nós temos, por exemplo, em Resende, Porto Real, um polo importantíssimo de serviços logísticos, por causa daquelas indústrias modernas que se instalaram naquela área, né? E você já começa a ver as cidades muitas vezes se encontrando. No caso, né? Aqui agora no Rio de Janeiro, o polo petroquímico, né? Em São Gonçalo e Itaboraí, isso na região metropolitana. Mas isso vai fazer com que também outras cidades, Rio Bonito, outras cidades do Rio vão se encontrando também. E aí vai causando o caos, se não houver um planejamento, obviamente. Então, nós imaginamos esse assunto do trem Rio-São Paulo de alta velocidade como uma coisa que vai acontecer. Né? É evidente que se nós pudermos trabalhar e devemos trabalhar para fazer isso acontecer o mais rápido possível, isso vai promover uma melhor distribuição do tráfego de passageiros entre, que hoje muito concentrado nos aeroportos, que estão visivelmente com algum nível de saturação, né? E nas rodovias. Né? A Rio-São Paulo também ela apresenta já em alguns trechos um grau de utilização acima de sua capacidade, principalmente na entrada do Rio de Janeiro, na entrada de São Paulo, em algumas áreas na altura de São José dos Campos. Então, esse trem ele virá a promover uma desconcentração, um melhor reordenamento. Né? Tivemos agora recentemente, conversando com o pessoal que opera o trem-bala lá da Coreia, né? O trem-bala é um nome fantasia, né? Fantasia, trem de alta velocidade, né? E eles nos mostraram que quando o trem foi colocado na linha que atende a cidade de Seul, a cidade mais importante da Coreia, o trem promoveu a migração de mais de 65% dos passageiros do transporte aéreo naquela ligação para o trem. Né? E, quer dizer, é um conjunto de soluções que vão se adequar. É evidente que o máximo de passageiros que nós consigamos retirar da rodovia Rio-São Paulo, nesse primeiro trecho aqui, Nova Iguaçu, São João do Meriti, na entrada do Rio de Janeiro, é um número de pessoas a menos que vai estar usando aquela estrada, quer dizer, vai, de alguma maneira, melhora essa circulação rodoviária naquele trecho. Com certeza. Um outro assunto que você tocou agora nos aeroportos. Nós tivemos agora recentemente a inauguração do aeroporto de Cabo Frio, que é o aeroporto de cargas, né? Tem passageiros também, mas eu acho que é um grande aeroporto que vai ser uma base para transporte de cargas. Fala alguma coisa a respeito desse. O Rio de Janeiro, nesse ponto das concessões, ele é um estado que tem avançado muito, não é? Eu até diria que ele é um exemplo no país, né? Nós temos concessões, principalmente no metrô, indo muito bem, concessão na parte da ferrovia de subúrbio, que também tem apresentado um nível de crescimento de serviços muito bom, né, da ordem de mais de 16% do número de passageiros por ano, em outras áreas, mas no caso dos aeroportos, o Rio de Janeiro realmente tem um diferencial. Né? Até foi uma sugestão que está sendo dada ao governo federal de que se olhe esse modelo de concessão que foi feito pelo Aeroporto Internacional de Cabo Frio. O aeroporto ele foi feito exclusivamente para atender passageiros, mas houve uma oportunidade onde ele se transformou num terminal de nacionalização de cargas. Né? O ano passado, o aeroporto de Cabo Frio, ele nacionalizou 240 milhões de dólares aproximadamente, valores CIF, né, de cargas. E ele se transformou realmente num hub importante. Por isso, o governo do estado, em cooperação com o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica, em conjunto com a Prefeitura de Cabo Frio, né, promoveu uma obra de grande porte no aeroporto. Foram investidos mais ou menos no total 35 milhões de reais, obras civis basicamente em torno de 23 milhões de reais, né, divididos entre aproximadamente 12 milhões pelo governo do estado, 11 milhões pelo Comando da Aeronáutica, e nós então tivemos a oportunidade de ter um aeroporto agora, inaugurado no mês passado, né, com uma pista que permite operações de aeronaves civis de porte muito grande, a exemplo do Boeing 747-300 Jumbo, uma aeronave cargueira, né, ou de passageiros de imensas dimensões. E nós vamos então poder experimentar como é a iniciativa privada operando um terminal de carga aérea de grandes proporções, uma experiência que vem a se somar
há esse terminal de carga geral importada que já funciona no aeroporto de Cabo Frio. Isso aí poderá criar realmente um diferencial impressionante para a logística do Rio de Janeiro, sem esquecer que esse aeroporto está plenamente capacitado ao atendimento de um aumento muito grande da demanda turística daquela região toda. É uma região muito linda também. O assunto realmente é maravilhoso, é fantástico, a gente está tocando. E o Rio de Janeiro ele tem uma posição geográfica estratégica, né, na logística, enfim, de exportação e importação. E nós temos também o Porto de Itaguaí, o Porto do Rio de Janeiro. E no Porto de Itaguaí nós fizemos uma matéria que eu queria assistir agora com você, mostrando a dificuldade de acesso ao porto. Vamos lá. Como nós vimos na matéria, o acesso ao Porto de Itaguaí, né, em condições precárias, e também o Distrito Industrial de Santa Cruz, um grande produtor né, para exportação. O que você tem a dizer quanto a isso? Bem, a acessibilidade ao Porto de Itaguaí é uma das prioridades máximas, vamos assim dizer, do governo Sérgio Cabral, né? E para isso, nós temos contado com o apoio muito importante do governo federal para solucionar. A acessibilidade ao porto, ela depende de duas obras de grande porte. Uma delas já está em realização, que é a duplicação do trecho inicial da BR-101 Rio Santos, né? É uma obra que o DENIT vem conduzindo bem, né? É uma obra que é almejada há pelo menos 15 anos no Rio de Janeiro, né? É a duplicação do trecho inicial entre a Avenida Brasil e a entrada de Itacuruçá, né? Vai contar com viaduto de acesso tanto ao Distrito Industrial de Santa Cruz, que é o maior distrito industrial do Rio de Janeiro, né? Como também ao Porto de Itaguaí-Sepetiba, na altura ali exatamente da Nuclep, né? Então, essa duplicação com esses viadutos, ela já vai produzir um ganho muito, muito bom, né? Mas o ganho, vamos dizer assim, de longo prazo, vai vir realmente com a implantação do arco rodoviário metropolitano, que vai ligar o Porto a Rio Santos, a Rio São Paulo. As obras já começaram ou ainda estão por começar? As obras da 101 vêm correndo num ritmo até bem acelerado, né? O DENIT está de parabéns porque realmente a obra é uma obra importante, estratégica. E o arco, né? rodoviário? E o arco rodoviário nós devemos ter agora, talvez hoje, né? Notícias importantíssimas, não é? Dado ao empenho que o governador e o presidente da República têm tratado do assunto. É um convênio de parceria onde a União vai repassar recursos para o governo do Estado para que essa obra importante saia. O arco, ele terá uma parte virgem que vai ser construída, não é? Que é essa que vai entre o Porto, Rio Santos, a Rio São Paulo e a Washington Luiz. Essa parte é para ser construída e, em paralelo, o governo federal vem tratando, através do DENIT, da complementação do arco até chegar na BR-101, do lado já depois de Niterói, de São Gonçalo, né, que vai atender ali o polo petroquímico. Que vai atender o polo petroquímico. Então, é uma obra que é dividida em etapas, é uma obra de... Essa obra ela é fundamental, porque se ela não existir, o polo petroquímico vai, com certeza, ter dificuldade. Essa obra é fundamental até porque ela vai ajudar muito naquele assunto que nós falamos agora no início da entrevista, que é a Avenida Brasil. Hoje, todo o tráfego de passageiros e cargas norte e sul do Brasil que acessa a região metropolitana do Rio, ele passa obrigatoriamente pela Avenida Brasil e passa também bastante pela Ponte Rio-Niterói. Existe a possibilidade que se fazem desvios, não é? Mas o traçado é um traçado inconveniente, é um traçado que o pavimento não está em bom estado
Então o Arco vai tirar toda essa demanda de passageiros e cargas norte e sul do Brasil que passa pela região metropolitana. Ele tem uma série de funções. Ele tem a função de ajudar o reordenamento geoeconômico da Baixada Fluminense, ele tem a função de colocar cada município ao longo do Arco como se tivesse um porto, né, ao seu dispor, porque o Porto de Sepetiba o Porto de Itaguaí vai estar dentro desses municípios num acesso muito rápido, ele vai abrir novas áreas de ocupação para indústrias e serviços ao longo do seu traçado, outras áreas para a implantação de habitações, né? Nós estamos tomando um cuidado muito grande no projeto do Arco de deixá-lo com áreas suficientes para a implantação de linhas de transporte de massa de passageiros, né? Tudo isso está sendo previsto, né? E existe um conjunto, então, de soluções que, felizmente, está andando bem, né? Para você ter uma ideia, o arco rodoviário, essa parte que eu chamei de parte virgem, né, entre o Porto e o Washington Luiz, é um projeto da época da fusão do estado do Rio com o estado da Guanabara. É um projeto de, vamos dizer assim, alguma coisa em torno de 1978. É um projeto com 30 anos, que agora é que está saindo do papel. Se esse projeto tivesse saído do papel há 15 anos atrás, a configuração geoeconômica, até social, da região metropolitana do Rio de Janeiro seria outra. Mas eu acho que é isso que nós estamos percebendo no país, que nós de 5 anos para cá, me corrija se eu estiver errado, o país tomou um novo rumo na discussão da questão de logística de infraestrutura. Eu acho que o governo federal vem tratando esse assunto com bastante seriedade, os técnicos, nós temos aí o PNLT, o Plano Nacional de Logística e Transporte, que eu acho que é um importante instrumento, né, para as instituições públicas trabalharem o planejamento melhor para esse país, e o Estado, o governo do Rio de Janeiro, através do governador Sérgio Cabral, eu acho que está afinado, uma sintonia muito grande com o governo federal. O que nós vemos também é que isso é muito importante para o desenvolvimento do Estado. É verdade. Bem, o que eu posso completar no que você está dizendo, né, é o seguinte: o governo do Estado é um governo que gosta de promover parcerias. Nós vamos a todo custo atrás de parcerias, porque é mais fácil você viabilizar o desenvolvimento e a justiça social com parcerias, né? E nós estamos realmente, nesses próximos anos, embalados aqui no Rio de Janeiro por um nível de investimento na atividade produtiva nunca visto nos últimos 50 anos, não é? Nós temos alguma coisa que entre 2008 e 2010 da ordem de mais de 90 bilhões de reais de investimentos na atividade produtiva no estado do Rio de Janeiro. É uma coisa recorde, é um investimento que está sendo, ele é bastante diluído em todo o estado. Nós temos investimentos poderosíssimos do lado do Porto de Itaguaí, com a própria construção da Companhia Siderúrgica do Atlântico, né? Será a maior planta de exportação de aço do país, 5 milhões de toneladas de aço por ano. Do lado vai sair uma usina siderúrgica da Companhia Siderúrgica Nacional Nova, expansões em outros segmentos na própria região metropolitana. O investimento da refinaria petroquímica é o maior investimento industrial dos últimos 25 anos no país e provavelmente será o maior dos próximos 15 anos, não é? Investimento de mais de 8 bilhões de dólares. Pensando-se só na primeira e na segunda geração petroquímica, ainda podemos ter uma surpresa maravilhosa com a terceira geração. Nós temos investimentos fortes na área do Vale do Paraíba, em Volta Redonda, em Resende, na indústria automobilística, não é? Nós temos investimentos importantes no norte do estado, como o Porto do Açu, um porto de águas profundas, com 22 metros de profundidade ao largo do berço. Quer dizer, nós estamos tendo realmente... A CSA, que tem um porto também. O porto da CSA, que eu havia comentado, né? Um porto também da CSA, é um porto com 17 metros de profundidade. O Rio de Janeiro, hoje, é o único estado do Brasil que conta com 2 megaportos em construção, que é o porto da CSA, para 17 metros, e o porto do Porto do Açu, no norte do estado, para 22 metros. Nós temos também um projeto muito grande que está em fase final de licenciamento ambiental no norte do estado, na divisa de Quissamã e Campos, no canal da Barra do Furado, para a implantação do maior complexo logístico de apoio à indústria offshore do país e talvez um dos maiores do hemisfério sul da Terra. Estamos chegando ao final do programa Portos, Aeroportos e Modais, com o nosso convidado de hoje, Delmo Pinho. Delmo, gostaria das suas considerações finais. Bom, o foco do trabalho do governo do estado
é a racionalização de ações, é a parceria, a implementação de parcerias e foco, no caso do passageiro, no bilhete único. No caso da carga, é a integração de ações com os 3 níveis de governo e com o empresariado. Não, eu gostaria de agradecê-lo imensamente pela tua visita, pelo ter passado para os nossos telespectadores o teu conhecimento, que é bastante amplo. Eu acho que enriqueceu bastante o nosso programa. Portos, aeroportos e modais é isso, é mostrar todos os aspectos, né, da logística e da integração dos modais de transporte desse país. E nós vemos os investimentos do Rio de Janeiro, um estado com megas investimentos, como você disse, e isso vai precisar realmente de pessoas como você, né, à frente de projetos de integração desses modais. Eu queria agradecer a tua presença. Um programa só é muito pouco para que a gente aborde tantos assuntos assim. Eu acho que dá maior importância para o país, né? Nós voltaremos numa outra oportunidade. Queria agradecer imensamente e dizer para vocês que nós voltaremos no próximo sábado com o programa Portos, Aeroportos e Modais e iremos abordar o porto de Paranaguá, em Antonina, no estado do Paraná, onde também deverá receber grandes investimentos do programa de aceleração do governo federal. Muito obrigado, até o próximo sábado.